Boa noite, amigos da TV Liberal News. Aqui quem fala é Robertson Lisboa. Estamos começando mais um Em Relevância Podcast. Nós estamos começando com a 15ª episódio do programa e nós estamos muito felizes, né? O último programa aí deu recorde de audiência, deu muito o que falar. Nós temos aqui o Jean Higashi e o Maico Martins, o Maico da Endemias, né? E a gente ficou surpreso como é que popularizou, como é que foi viralizando os vídeos deles. Ele foi parar no Japão e tudo quanto é lugar e foi muito bom mesmo aí a entrevista com os meninos. E hoje eu estou aqui com o Ademar Silveira, ele que foi definido aí por Marcos Eustáquio como a genialidade e a simplicidade em pessoa. E assim ele definiu o nosso querido Pode Crer. Pode Crer, seja bem-vindo. Obrigado, Robertson, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, eu venho acompanhando o teu trabalho aí, que tem crescido realmente, parabéns e muito boas conversas e bate-papo bem descontraído, que a gente vai se propõe hoje aqui, bater um papo sem pressão, sem muitas informações que podem ser relevantes para quem está nos assistindo e trazendo de encontro ao tema do programa. Obrigado pelo convite, vai ser um prazer a gente bater esse papo. Maravilha. E falando em relevância, o Pode Crer faz um trabalho super relevante aqui na nossa cidade. Nossa cidade cresceu muito em questão de visão, né? Hoje você anda em Mundo Novo, uma cidade totalmente diferenciada e tem muito da mão do Pode Crer nisso. A questão que o Marcos falou da genialidade tem a ver com a situação que o Mundo Novo está hoje também. Mas eu quero conversar com o Pode Crer o seguinte, Pode Crer, logo no início, você me conta um pouquinho da sua história, da onde surgiu o Pode Crer, da onde que você veio. Legal. Antes de dar esses detalhes, eu agradeço o Marcos, é um cara muito companheiro, como você tem esse carinho por ele, não é à toa, o Marcos é um cara muito especial e realmente a gente tem contribuído bastante. E o Marcos é um cara que me ajudou muito das coisas que foram realizadas nesse processo todo, tem um dedo do Marcos incentivando ou ajudando a buscar as condições de realizar, enfim, Marcos, parceiraço mesmo. Bem, Pode Crer foi um apelido que me colocaram em 1986. Nesse período eu morava em Blumenau e trabalhava numa empresa de publicidade. Eu fazia os desenhos, na época não tinha internet, a tecnologia que nós temos hoje, os outdoors eram feitos à mão. Então, era cartunista? Também, mas nesse momento ali eu fazia ampliação de desenho, eu recebia um tamanho reduzido do outdoor, chamado layout, pegava esse layout e reproduzia ele num tamanho gigante. Então aí eu fazia a ampliação e depois isso era desmontado e levado para a produção para fazer as cópias que depois iam ser espalhadas pela cidade. E o pessoal que trabalhava na parte de cópia e de colagem era o pessoal mais do sítio, mais interiorano, tinha pouco contato com a gíria. E eu falava muito na gíria. E sem perceber, assim, eu falava muito na gíria e provavelmente eu usava muito a expressão Pode Crer. E aí o pessoal começou a me chamar de Pode Crer e eu virei Pode Crer nessa empresa. Aí aconteceu um outro detalhe interessante que veio combinar com os tempos de hoje, que naquele ano eu participei de um programa de rádio, onde o ouvinte fazia uma playlist e levava lá e apresentava o programa tipo Rádio Pirata. E eu me apresentei como Pode Crer. Aí meu apelido pegou em Blumenau. Aí eu virei Pode Crer em Blumenau. E aí, passado um tempo, eu voltei para Joinville, onde eu sou original. Aí meu apelido em Joinville era Vardemar. Não era Valdemar, era Vardemar. Então eu sabia, quem me conhecia há bastante tempo me chamava de Vardemar. E às vezes, quem me chamava de Valdemar me conhecia há pouco tempo, não sabia da história, enfim. Aí chegou um cara de Blumenau me procurando e perguntando pelo Pode Crer. Pode Crer. É um cabeludo, tal. É o Vardemar. Aí me levou o cara lá na minha casa e aí eu virei Pode Crer em Joinville. Aí, resumindo essa história, chegando aqui em Mundo Novo, quando eu vim para Mundo Novo, quem me convidou foi o João Patati, e quando ele veio, ele estava aqui, já tinha feito convite, eu estava vindo, e ele espalhou que estava vindo aí um tal de Pode Crer. E aí, quando eu cheguei, já cheguei famoso como Pode Crer, aí com o advento da rádio, que
aquela coincidência lá de 86 que eu fiz um programa experimental, sem pretensão nenhuma, voltei a fazer rádio, aí oficialmente, com a Pantanal FM em 2003, me apresentando como Pode Crer, e aí virou marca. Tem um período até que eu trabalhei como, fazia pinturas de camisetas, como essa aqui, e assinava com uma grife, Pode Crer. E isso foi muito sucesso, foi muito legal, então eu uso como marca também. Legal, eu lembro, eu ouvi falar disso a primeira vez, foi quando você estava aqui na primeira vez, com um programa já, e se eu não me engano você fez uma pintura e foi na escola Castelo Branco, se não me engano, você fez? Castelo Branco. Acho que você fez lá na Campo Grande. Isso, na Campo Grande. Uhum. Só que foi muito tempo atrás, a primeira vez que você veio, foi embora de novo para Joinville, né? E depois veio para cá. Certo. Eu me lembro que aí tinha a tua assinatura como Pode Crer. Aí eu fui ligando o nome da pessoa, eu sempre fui muito curioso, aí eu vim falar do programa, né? Que era da Cara do Rock. Aí a gente ouviu falar da pessoa do Pode Crer, começou a observar. E você, querendo ou não, você chama atenção também, né? Não é uma pessoa que passa discretamente no meio dos outros. Aí a gente começou a saber quem era você. E até foi bastante interessante, que depois coincidiu de eu ir embora para Joinville e eu te vi em Joinville. Que legal. Porque eu morava no Comasa, né? Certo. Na Alferi Schmidt. A região que eu me criei. E eu morava na Alferi Schmidt e você, na época, estava morando ou tinha um estúdio na Alferi Schmidt também. Certo. Perto da Mecânica Tomanini. Sim. Verdade. Aí a gente foi meio que perto da oficina do menino aqui de Mundo Novo, o Dente. Perto do Dente ali, isso. A gente morava tudo bem perto ali, isso. Né? E aí a gente ouviu falar do Pode Crer e a gente começou a observar que você era diferente, você tinha multitalentos. Certo. Você é apresentado como um artista plástico, né? Sim. Mas porém você é o cara que pinta, você é o cara que tem facilidade com comunicação. Não sei se tem musical, mas deve gostar de instrumentos também. Eu brinco de gaita de boca, mas não sou profissional nisso, mas adoro minha gaita. Não, isso é legal. Então a gente viu que você teve muitos talentos. Agora a pergunta que eu tenho para te fazer, ela vai voltar um pouco lá atrás. Desde pequeno você teve essa inclinação para arte? Sim. Eu lembro que eu estava no primeiro ano da escola, então eu estava com 7 anos, e eu fiz um desenho da escola que eu estudava, e esse desenho, a diretora Alice Bittencourt Ferreira, é o nome dessa diretora, e ela pegou esse meu desenho e colocou numa moldura e estava na secretaria da escola. Isso me incentivou muito. Legal. Então eu comecei a perceber que eu tinha habilidade, não sabia naquele momento, mas mais tarde fui saber que meu pai também desenvolvia artes, ele fazia esculturas com xaxim, inclusive mais tarde eu consegui recuperar uma peça dele, que tenho comigo. Então tinha já na família, mas eu não sabia, eu fui saber disso mais tarde, pela minha mãe, pelos meus tios e tal. E aquele momento lá na infância me incentivou bastante. E inclusive eu acredito muito na infinidade da capacidade humana, né? Basta ter dedicação, se concentrar, insistir, persistir naquilo que quer fazer, né? E consegue desenvolver qualquer habilidade. Por exemplo, uma vez eu conheci um cara que me chamou para fazer uma pintura, ele queria fazer alguma coisa na questão espiritual, através de um pintor antigo, se eu aceitaria entrar numa sessão para pintar, ser as mãos desse pintor e tal. Eu fiquei curioso e aceitei, mas não foi assim tão de repente, porque ele quis fazer uma pesquisa melhor, fez perguntas e tal, e um dia ele me chamou e falou assim: Ademar, eu pensei que era um pintor, mas quem você tem ligação é um escritor. Eu sou um escritor. E eu sempre gostei muito de escrever. A partir desse momento, eu comecei a ser escritor. Eu comecei a acreditar no meu talento como escritor e eu tenho uma facilidade incrível para escrever textos. Então, isso, tendo essa informação de que o conhecimento humano não tem limites, desde que ele tenha interesse, qualquer incentivo que recebe, isso pode se tornar uma vida, né? Uma história de vida. Interessante. Essa questão da parte de você escrever, por exemplo, foi um start que acabou acontecendo devido à situação. Era talvez que você sabia um dom que estava enterrado, você não sabia nem que tinha, né? Não praticava, e acabou ali vindo, você se aflorando através disso. Você tem alguma coisa que te
inspira para você estar criando algo? Olha, eu preciso ouvir isso, ou então eu gosto de ir para tal lugar observar essa paisagem, ou isso aqui, isso me inspira a tá criando? Depende do tema, do chamado, depende da situação. Por exemplo, se você me diz, eu quero fazer uma pintura na minha casa que tem um leão, e sua referência é o leão, eu vou ter o leão como ele é, e você vai me dar liberdade para criar paisagem em torno desse leão. Sim. Ou então você me diz, eu tenho uma parede branca e não sei o que eu vou fazer. Aí a minha primeira intenção é saber o que você gosta, porque nesse momento eu estou sendo um instrumento seu para realizar um desejo seu. Então não é mais a minha vontade, é a sua vontade. Então eu preciso saber o que você quer. Agora, quando eu crio ou quando eu desenvolvo alguma coisa, como por exemplo agora eu estou preparando material para levar para Campo Grande com o tema Mato Grosso do Sul. Então o que me inspira é exatamente começar a fazer. Eu posso ter ideias, mas aquelas ideias podem não ser nem inspiração, pode ser só uma ideia que passa. Se eu tenho uma ideia e eu pratico aqui, a inspiração ela vem no momento que eu começo a fazer. As peças que eu preparei agora, são 4 peças que estão prontas, elas começaram do nada. Eu peguei uma fatia de madeira que eu tinha pegado junto com esse material que a gente trabalha com retalho de madeira, só uma fatia de madeira, e aí eu desenhei uma onça e eu percebi que esse desenho tinha o mesmo tamanho daquela madeira. Então a inspiração foi ter a madeira e o desenho da onça. Eu fiz essa pintura, ficou linda a pintura, mas surgiu dessa maneira. Uma outra que eu fiz que eu achei interessante, que estou levando também essa coleção, é um quadro que eu havia ganhado de um amigo meu, que é um quadro com uma moldura larga, então é um quadro fundo, tem uma profundidade. Aí, e esse quadro ele tinha alguma coisa comercial, ele não era nem, era decorativo, mas não tinha graça, era muito pop. E aí eu peguei, tirei os elementos dele, repintei ela, e ali eu fiz um cenário do Pantanal, com as aves, os tuius, o tema é o tuiu. Então tem tuiu voando, tem um ninho de tuius, tem um tuiu pegando um peixe na água, e um tuiu em 3D que eu fiz com papel higiênico e cola, que ele está saltando da cena, com o peixe na boca. E isso surgiu do momento que eu comecei a fazer. Peguei o quadro, o que vai acontecer? Eu tinha esse tuiu que eu já tinha feito no papel. Eu quero colocar, aí a inspiração para o fundo veio automaticamente. Então, eu digo que a inspiração, ela não vem se eu sentar e ficar esperando. Ela vem no momento que eu pegar a peça e começar a segurar ela, já começa a buscar a inspiração. Aí a inspiração começa, quando eu começo a agir. É interessante isso, porque muitas vezes, muitos artistas dizem que tem um bloqueio artístico. Porque precisa esperar, vir uma inspiração, ser inspirado por isso, é muito lá, igual o escritor, por exemplo, quando ele não está inspirado, ele fica dias sem escrever. A minha falta de inspiração, eu vou chamar de preguiça. Porque às vezes, assim, como teve essa semana, eu tenho 3 semanas que eu comecei o trabalho com o Valdomiro, lá na TV dele, e aí eu tive dias livres, até quando eu fui lá concluir, que eu não fui por preguiça. Não era falta de inspiração, porque no dia que eu disse, tem que ir lá fazer, e eu não estava pensando em inspiração, em alguma coisa, não. Eu peguei meu equipamento, fui para lá e comecei a pintar, e a inspiração é isso, é agir, ação. Sem ação não é inspiração, é só uma ideia. Legal. É legal isso daí, ter a visão do artista, né? A gente tem... Vocês têm uma sensibilidade muito grande de poder ver o outro e interpretar o pensamento e tudo mais. Agora, a gente tentar entrar na mente de um artista é uma loucura. Talvez até seja polêmico isso que eu falei, mas na verdade isso é a minha opinião, é dessa maneira que eu vejo. E assim, cada um tem a sua maneira de lidar com o seu talento e tal. E eu sou meio polêmico, eu sou até... Não vem ao caso, mas como eu sou de direita, eu tenho certos elementos que não batem com a maioria dos artistas, que são... e a maioria não, ela tem que ser do outro lado. Mas não tem problema nenhum de convivência, inclusive vou ter contato novamente com o pessoal em Campo Grande nesse encontro de artesãos, que são literalmente sim, pessoas de esquerda, com ideias que eles têm, mas é uma pessoa amiga, uma pessoa simpática, uma pessoa que tem parceria na hora da exposição. Então, quer dizer, não me interessa a ideologia, me interessa a pessoa como ela é. Mas como artista, realmente difere. Até porque, até para esclarecer um pouco, Jefferson, a questão do artista plástico. Tem pessoas que são pintores, sim, mas não conseguem desenhar.
né? Pega e transfere o desenho e depois pinta, tem a facilidade incrível com a pintura, mas não tem habilidade para desenhar. E geralmente faz pinturas abstratas, né? E pinta muito bem. E já tem pessoas que têm habilidade com lápis, faz desenho sombreado maravilhoso, mas não consegue pegar tinta. É um desenhista, é um pintor. Aí tem o escultor. O escultor ele pode ter habilidade para riscar o que ele precisa para marcar a peça da madeira para ele entalhar, mas ele não tem traço de desenho, é definir o traço. Ele vai marcar e a mão dele vai fazer, ele é um escultor. Eu reúno todos esses conhecimentos e habilidades. Então, as artes plásticas, ela compreende desde o momento que você esboça um desenho, dá cor para ele e cria tridimensionalidade. Então, contando assim em fases, né? Eu abraço todas essas fases das artes plásticas. Então, eu sou desenhista, sou pintor, sou escultor, modelista, enfim, uma série de habilidades que eu desenvolvi a partir do momento que eu acreditei no meu potencial e pratiquei. Interessante, né? Você falou essa questão ali dentro da parte da pintura, por exemplo. E é uma coisa que é verdade, às vezes a pessoa tem facilidade para estar desenhando, mas a questão de colocar a cor em cima, ela tem esse bloqueio. Tem muita dificuldade. Inclusive, percebendo também as minhas limitações, eu não consigo fazer caricatura. Eu consigo fazer um retrato perfeito, ou muito bem feito, um retrato da pessoa como ela é, mas eu não consigo fazer caricatura, que é um desenho distorcido e tal, que tem uma técnica. Alguns exageros e tudo mais. E eu não consigo fazer caricatura. Já tentei, não sou caricaturista. Legal. Não sou cantor. Como eu gostaria de saber cantar? Tentou uma vez? Tento sempre, não vou desistir. O Jandai que diga. É que talvez não encontrou o estilo que vai encaixar a voz. Quem sabe. É muito interessante essa questão do corpo humano como um instrumento musical, né? Eu sou um admirador de cantores. Pode crer, você é o rock em pessoa. Mas tirando o rock, tem algum outro estilo, assim, no meu tempo livre, quando eu quero desacelerar do rock, eu gosto disso daqui. Algo que as pessoas não imaginam que você gosta. Cara, eu sou muito eclético. Tanto é que eu tenho meu programa de rock, que eu toco os grandes clássicos do rock, procuro bastante informação a respeito desse tema. Mas no meu programa de domingo, por exemplo, eu não toco rock. Eu toco música de todos os gêneros, de todos os estilos, mas com cuidado. Não toco música banal. Eu procuro música boa. Não, que tenha informação, que tenha conteúdo, que tenha poesia, que tenha melodia. Eu sou muito cuidadoso com isso. E principalmente as músicas clássicas, né? Seja o sertanejo, seja o country, seja o reggae, seja a MPB, a origem, a raiz das músicas, todas elas me agradam. Agora, eu pinto, por exemplo, música inspiradora para mim pintar. Eu pinto com música clássica, Bach, Beethoven, Tchaikovsky, mas eu pinto com Iron Maiden, pinto com Black Sabbath, eu pinto com heavy metal também. Então, tipo assim, a música, não importa o gênero, a música ela vibra. Você consegue ver alguma diferença na pintura de acordo com o estilo de música que você ouve? Assim, uma pintura, você ouve o heavy metal, sai mais agressiva, ou então tem umas cores mais fortes? Olha, isso pode acontecer, nunca parei para perceber. O que eu já percebi é que a música mais agitada eu pego mais ritmo. E o ritmo não é pintar rápido, mas meus movimentos extras além da pintura. Pegar uma tinta, trocar um equipamento. Então eu pego mais ritmo, sim. Se eu pinto com blues, eu pinto light, tranquilo, apressio, a música vai me conduzindo, com certeza. Legal, mas eu nunca percebi essa questão. Uma hora final, parar o resultado final, né? Isso é interessante. Aí você olhando assim, cara, muitas obras que você fez, essa daqui quando eu fiz, provavelmente eu fiz ouvindo um heavy metal, por exemplo, assim, porque o tom de cor é mais forte, ou então os traços são mais vibrantes. Eu nunca percebi desse ponto de vista, não. Deixa eu fazer uma pergunta. Olhando aqui para nossa região, você é um cara que tem um talento fantástico, a gente tem o Faquete também, que é um baita de um artista. Olhando para as novas gerações, você acha que a gente consegue imaginar os futuros podcres e Faquetes em poucos anos? Ou sim. Precisa ser trabalhado muito isso ainda? Acredito, mas voltando àquela observação. Uma ideia que não é posta em prática é só uma ideia. Eu tenho a ideia pronta, inclusive a presidente teve uma reunião com a Rosária e com o Evaldo,
e um dos projetos que eu apresentei foi esse, de preparar novos talentos. Tive uma experiência 2 anos atrás com alunos da escola Marechal Rondon e foi muito interessante. A gente selecionou, através das professoras de educação artística, os alunos mais talentosos. Colocamos numa sala e fizemos uma sessão de oficinas de desenvolvimento e, infelizmente, a gente teve que parar por o período da pandemia e a gente parou, mas o resultado foi muito interessante, a convivência e o resultado que eu percebia no momento. Não vi o resultado pós esses encontros, mas eu consegui perceber muita... E aí depois, através desse trabalho e contato com as professoras, eu percebi que tem muita criança talentosa nas escolas de Mundo Novo. Então esse projeto que eu estou apresentando na prefeitura, ele vem de encontro a essa ideia de reunir num ambiente crianças talentosas e aí trabalhar a parte técnica, como faz desde o quadriculado até um desenho sombreado, como vai aplicar as cores, paisagem, enfim, todos os detalhes que compõem uma peça artística e para vários gêneros. Por exemplo, tem um menino que eu estou orientando, já faz algum tempo, que ele tem um talento incrível para desenho de moda. Ele tem 12 anos e o talento dele é impressionante. Então esse menino, ele se encaixa dentro desse projeto. E tem outros também que a gente teve, esses alunos, a gente teve contato no Marechal Rondon, o Castelo Branco também identificou alguns, inclusive nas escolas municipais também nós vamos ter. Então, dessa forma, colocando o projeto desse prato, nós temos uma sala através do Departamento de Cultura e o espaço cultural que nós temos ali, e pôr em práticas dentro de uma agenda que a gente possa cumprir e buscar resultado, e eu tenho certeza que em um ano nós temos uma exposição e algum talento sendo pensado nesse meio. Pois é, que eu acho que precisa ser explorado. Você tem essa visão mais ampla, até inclusive, às vezes você está lá na oficina, olha, esse aqui tem um talento para a parte de escultura, esse daqui é nato nisso, esse vai precisar de um pouco mais ser trabalhado nesse sentido, esse outro é para pintura, porque às vezes a criança ela pode ter a inclinação artística, ela querer fazer uma coisa, mas ela ter a vocação para uma outra coisa, por exemplo. E tendo essa experiência que você tem, você poder dar instrução. Olha, eu acompanho até um meio de meio fitness, meio fisiculturismo, um rapaz, por exemplo, ele queria ser bodybuilder. Ele queria ser aqueles cara fisiculturista e tal, muito forte, só que aí um bodybuilder falou assim, cara, você tem talento para uma outra coisa, que era para ser powerlifter, para prova de força, por exemplo. Hoje o cara é um fenômeno. Ele tinha uma vontade, um desejo dentro da área que tinha, mas o tempo dele era para outro. Talvez a orientação certa. Isso, talvez você dar essa orientação para a pessoa, e essas oficinas devem ajudar muito. Imagina, você consegue ver um talento de longe. Claro. E tem gente que tem vontade de tá vendo. Você comentou a parte de moda, eu tenho uma irmã que ela faz uns desenhos de vestidos, umas coisas ali que nunca fez um curso, nunca fez nada e tem uma facilidade de criação para isso muito grande. Então a gente tem muitos talentos escondidos ali, às vezes a gente fica pensando assim, tem muitos pais que têm preconceito. Para de ficar fazendo isso, você vai estudar para ser médico, para ser advogado, para isso, para aquilo, e muitas vezes acaba sufocando a criança, o adolescente, o jovem a não exercer aquilo que ela tem realmente a vocação. E essa questão da oficina que o Pode Crer está falando é algo que nós devemos, com certeza, ali, investir. São grandes talentos, está aí o Pode Crer representando o Mundo Novo a nível de estado, a nível nacional e tudo mais, e com certeza ali está pensando em deixar sucessores, formar, eu digo, discípulos, até mesmo nessa área, porque eu acredito que o que mais deve gerar alegria, e você, quando você está lá, você vê a sua obra, por exemplo, as pessoas falando dela, mas deve gerar mais ainda quando você vê alguém que você ensinou, compartilhou, seguindo os caminhos, se destacando, Sim, eu já tive a oportunidade de treinar uma outra área que eu me desenvolvi também, fui muito produtivo na área de produção de cartazes para supermercado. Eu era muito ágil. Letrista, E eu preparei vários, inclusive eu tenho um curso montado e já ofereci para os mercados aqui da cidade, quando eles quiserem, podemos preparar cartazes para o supermercado dentro do próprio quadro deles,
E eu tive a oportunidade de preparar um cara que foi destaque em Santa Catarina, e quando ele recebeu esse prêmio de destaque, ele veio em mim e agradeceu porque eu abri essa porta do conhecimento para ele, que ele tinha habilidade, mas não tinha o contato. Ele teve contato através do nosso encontro, que a partir dali ele desenvolveu essa habilidade e se tornou um grande profissional da área de cartazes. Fábio. E é uma área que tem muita porta aberta. Eu lembro quando eu trabalhei numa loja de móveis e tinha só uma pessoa que fazia isso aqui na cidade. Todas as lojas contratavam esse cara. É um trabalho bem difícil quem tem habilidade para fazer, inclusive hoje a facilidade é fazer impresso, né? Mas não tem o mesmo apelo. Não. Cartaz impresso com cartaz feito à mão não tem mesmo. Tanto que eu tentei fazer, mas eu não tenho talento nenhum artístico para nada. É. Acho que eu estou tentando para comunicação me encaminhar para isso, mas isso aí esse meu curso de cartazes, até você aprende a fazer. É muito didático, muito fácil, basta saber ler e escrever. Uhum. E aí, para desenvolver a habilidade com o pincel para fazer aquele letra de cartaz, fácil, você aprende. Olha só, ele como eu falei, é um mercado muito grande. Né? A nível de mundo novo já tem muito espaço. Inclusive fica aberto com o nosso amigo Márcio, que deve estar assistindo, para a gente montar, tornar viável essa possibilidade de preparar um curso de cartazista para o setor de comércio, né? O Marcos, o presidente da Associação Comercial, né? Pode levar isso para a Associação Comercial, acho que pode dar um bom resultado. É verdade, isso é uma ideia boa. Até o próprio Hélio Cavalieri também, Hélio, então aí, vamos incentivar isso daí, né? Se a questão for falta de recursos, vamos correr atrás de deputados, isso, aquilo, e investir nisso daí. Mundo Novo é uma cidade ali que comporta muito bem isso. Comporta. E aí tem um detalhe também que é interessante, é o trabalho que vem sendo desenvolvido em Mundo Novo nos últimos anos, que trouxe o Mundo Novo para um outro patamar. Inclusive você, quando abriu, colocou ali a questão do meu nome envolvido com várias atividades na cidade, e tem um dos trabalhos que eu tenho muito orgulho, que é os letreiros de identificação da cidade, que aliás o Valdomiro foi um grande porta-voz do município, levou o nome da cidade para todo o estado e tornou isso a cidade muito forte. E o letreiro tem uma função muito específica, que é identificar essa passagem que parecia ser uma vila, identificar como uma cidade, uma cidade pujante, que é Mundo Novo, e isso fez já que muitas pessoas entrassem na cidade para conhecer, a identificação acaba convidando. Então, Mundo Novo tem recebido a atenção do Estado do Mato Grosso do Sul de uma maneira que é possível sonhar com essas ideias que são muito produtivas, progressistas, futuristas, boas para o futuro, que a gente não só sonhar, a gente pode agir e ter bastante apoio para isso. Não, pois é, até quero comentar a respeito ali dos letreiros. Vocês passaram alguns apuros no primeiro letreiro, né? Foi bem. Conta apenas essa história, como é que foi? Olha, bem rapidamente, que é uma história que a Rosália contou muito bem, porque ela viveu, eu estava ali perto, mas eu vi quando ela cutucou no peito do soldado e falou assim, ó, eu sou prefeito, está dentro da nossa cidade. O policial até olhou assim para a mão dela, né? E ela chegou, e foi bem interessante porque outro detalhe que foi muito marcante, que a Polícia Rodoviária Federal e a CCR haviam já interditado e o pessoal estava recolhendo as ferramentas e ela estava chegando com o advogado, doutor Carlos Rogério. E ela chegou no mesmo passo que ela foi chegando, pisando firme, o pessoal estava guardando as ferramentas, ela falou assim, pode pegar as ferramentas que eu vou resolver. E o pessoal aparece no fundo trabalhando ali porque eles não pararam, daí botou tudo para continuar o trabalho e ela foi lá resolver. E foi interessante porque, inclusive essa polêmica foi um divisor de águas, eu acredito, na popularidade da Rosália, que ela não passou a ser assim a partir daquele momento, ela é assim. Sim. As pessoas passaram a conhecer ela como uma pessoa de pulso firme, de opinião definida e muito séria. E aí esse momento ali foi marcante, mas a intransigência das empresas ali nessa questão foi muito sem sentido, porque se aquele letreiro oferecia risco, aquela casa que está a 2 metros da pista de rolagem, o que é? Essa casa sempre esteve ali. Do Tião, né? Do Tião. Ou seja, na verdade o que acontece? A CCR mudou o trajeto original da pista e passou por dentro da cidade, facilitou para eles, dificultou para nós. E a cidade acabou se acostumando com isso, mas é muito triste ver a cidade dividida, principalmente em horários de pico. Às vezes a pessoa atrasada do trabalho chega ali, ela tem que esperar nos horários de 7 e 8.
entre 11 e 1 da tarde, o horário das 5 às 6, é bem complicado atravessar a rodovia, principalmente quando tem esse processo de pare-siga, acaba quando a funila aqui dentro da cidade é terrível. Não temos uma passarela, quando tem uma situação dessa, como a gente está querendo mostrar a cidade que está viva, vem uma inteligência, não pode. Inclusive esse letreiro que está aqui no Correio, ele era para ser instalado lá na frente da Receita Federal, no meio do canteiro largo, era para ser lá, e faria muito sentido estar lá. Muito sentido, as pessoas estão chegando no Paraguai, opa, Mundo Novo é logo aqui na frente, já estamos em Mundo Novo, né? Então, isso é um trabalho que é o começo de um grande trabalho que o Mundo Novo precisa. E, aliás, eu percebi no momento que a gente estava preparando esse letreiro, a ansiedade das pessoas sempre quiseram ter um letreiro, e aí receberam, e agora a gente precisa trabalhar também uma campanha de identificação da cidade desde a ponte até aqui. Inclusive eu tenho um sonho que já compartilhei com a Rosária, de fazer naquele morro que tem, quando passa da ponte, que vem a reta antes de chegar ali na loja de vasos, tem um morro aqui, né? Nesse morro escrever padrão de Hollywood, Mundo Novo, gigante, para se ver lá no meio da ponte. Isso é um sonho, mas quem sabe o governo do estado, com essa nova visão que tem da cidade, que antes não é a última cidade, mas sim a primeira cidade, portal de entrada do estado, quem sabe a gente consegue um reforço para colocar isso em prática. Não, isso aí é interessante que você está colocando, porque muita gente está viajando e você quer registrar o momento quando está passando. Sim. E as pessoas ultimamente tiram uma foto daquelas placas verdes lá, tá mostrando a cidade, mostrando o que tinha. E quando tem um portal, não, as pessoas elas querem, ver que pessoas passam pela cidade, filmam, né? Sim, o portal nos stories dela, tá pedindo para o mundo novo, e isso acaba atraindo. E se a pessoa acaba entrando na cidade para conhecer mais a cidade, fica bem mais atrativo. E isso aí é um dos legados do Pode Crer, né? Tem minha mão ali, inclusive, na verdade são ações do Valdomiro Rosária. Eu assinei a execução, mas eu sempre disse que eu sou as mãos deles. Como disse para ti antes, quando tu está no serviço, eu passo a ser um instrumento para realizar teu desejo. E é assim que eu me sinto como servidor. Literalmente um servidor público. Legal. A gente estava falando a respeito aí dos letreiros, né? Hoje nós temos 3, que é um do Tio Sam, um lá na entrada na curva, né? E este daqui. Isso. Aí você comentou comigo antes de entrar no ar que está vindo 2 portais especiais aí que vai ajudar muito na parte do turismo. Certo. Conta um pouquinho pra gente desses 2 que já está no papel, por exemplo. Certo. Isso faz parte do projeto Raízes Urbanas. É um projeto que começou com essas peças que, aliás, começou com o cavalo de pau, né? Que é um trabalho de reaproveitamento de poda. Então, o setor do meio ambiente poda as árvores e, em alguns casos, árvores que já estão mortas, outras que estão interferindo na fiação elétrica. Aí recebe o documento para ir lá fazer a poda, e a partir do ano passado a gente conseguiu fazer com que todo o grupo se unisse, tivesse essa visão. A gente conseguiu começar e com esse começo recebeu o apoio que precisava para ter continuidade. Então ele começou a ir da sequência aqui com essas peças que estão aqui em frente ao Correio, os bancos que foram instalados naquele calçadão onde acontece a Feira da Agricultura. Tem umas peças já prontas para estender com bancos até lá embaixo no Hospital Bezerra de Menezes, bancos e floreira, tudo feito com material de reaproveitamento de poda. Somado a algumas pessoas que apreciam, que estão simpatizantes dessa causa, que nos ligam, tem um tronco aqui em casa, tem uma árvore caída aqui, então, quer dizer, começa a surgir mais matéria-prima, e a gente, agora inclusive, o vereador Vanderlei Botega conseguiu já um recurso para incentivar esse projeto também na compra de ferramentas, né, que eu trabalho improvisado da maneira que dá e com equipamentos que tem no meio ambiente. Mas agora vamos ter ferramentas justamente para esse trabalho, com motosserras, serras circulares, ferramentas para trabalhar com madeira, graças à emenda do vereador Botega, que veio em boa hora. Botega que está começando a gente aqui, né? Que legal. Então, e eu é um cara muito especial, que esse trabalho, inclusive, tem o dedo dele também, porque foi antes do cavalo de pau que ele já vinha fazendo essas palhaçadas na cidade, de colocar madeira em pé, madeira velha, e deu certo, fica muito legal, e as pessoas estão satisfeitas, a gente percebe isso, né? Inclusive com o uso, né, dos bancos, as floreiras, o pessoal tirando foto, está muito legal. E no Porto Isabel vai ser a minha primeira ação para esse ano,
que vai ser preparar um material nessa linha, dentro desse projeto Raízes Urbanas, levando para a entrada do Porto Isabel a identificação, o acesso ao porto e acesso à Praia do Cascalho. O Porto Isabel já recebeu uma peça dessa, lá na beira do rio, e a gente precisa levar mais bancos, pelo menos mais uns 2 bancos lá para o Porto Isabel, para a beira do rio, e aí a Praia do Cascalho também vai receber, além dessa identificação aqui na encruzilhada, no acesso do Porto Isabel, lá na entrada também, dentro do ambiente da prainha, a gente quer criar alguma coisa improvisada, não dá para sonhar muito alto, porque primeiro que existem outras prioridades. Tem outra questão cultural também que já me preocupa, eu faço a questão até de colocar dessa maneira aqui e pedir a colaboração das pessoas. Nós tivemos na semana passada vídeos do pessoal da cultura que esteve lá com o Marcos Eustáquio do Turismo, e o vice-prefeito, a prefeita estiveram lá também no final de semana aproveitando aquele lugar, usufruindo daquele lugar, e a preocupação fica por conta das pessoas que não cuidam. Não zelam, né? Não é com o público em geral. Com o público em geral eu peço, se você vê alguma coisa de depredação, denuncie. Denuncie, porque é isso que vai fazer com que da próxima vez que você vá, aquele banco esteja lá, aquela churrasqueira não esteja quebrada. Então, pedindo às pessoas de bem que ajudem-nos a manter aquele lugar com o que a gente vai fazer, porque a gente vai começar uma nova etapa agora com esses trabalhos de madeira, e uma coisa que eu sei que vai ficar muito legal e vai ficar muito bom, são os bancos na margem do rio, para quem quer sentar, ficar apreciando a natureza. Aí vai ser um diferencial. Até fazer um piquenique, por que não? Cobrir aquela peça que está lá, aquele sombreiro que está sem a cobertura, pensar em outras ações que tornem aquele lugar um lugar prazeroso. Já é, por ser natural, inclusive, mais conforto. Eu vi que está sendo um pouco de arborização ainda, maior Arborização, ainda, né? Estão incentivando, acentuando esse processo que já vem sendo feito há uns 2, 3 anos, quando foi feito o plantio durante todo o trajeto até a prainha. Algumas não vingaram, mas muitas estão em pé ainda, mas é um processo que, aliás, vale a pena aqui se inspirar no pai do Jorginho. Isso, que fez o plantio daqueles eucaliptos lá, e aquela sombra que... E muita gente não sabe, né? Não sabe, ele ia de bicicleta com as mudinhas de eucalipto no bagageiro, pedalando até lá, e lá ele plantou, e hoje nós temos aquela sombra. Eu não sei o nome desse senhor, mas é o pai do Jorginho, que é o responsável pela eletricidade na cidade. Parabéns por essa iniciativa, e quem puder contribuir, eu acho que é uma coisa que parte de cada um, né? Então, se alguém tiver no coração o desejo de plantar uma árvore, cara, que é bom sempre fazer o contato com os meios competentes, porque às vezes se tem um projeto, né, de posição, até onde pode, em que lugar certinho, mas eu acho que pode ser uma iniciativa de qualquer pessoa. Isso é interessante ver que a própria Rosária, quando teve o Valério de Medeiros, ela teve essa preocupação de dar árvore, né? Plantar uma árvore feita de cada residência, porque querendo ou não, a gente está reclamando do calor, e algo que pode ajudar a amenizar é justamente o plantio de árvores. Plantio de árvores. E aí nós temos uma situação aqui que Mundilon é uma cidade jovem, né? Vai fazer 50 anos agora, é uma cidade jovem, que as árvores, nem todas foram plantadas, foram preservadas algumas da época, ou plantadas até naquele período de colonização, mas hoje, com uma outra visão mais moderna e tal, com acompanhamentos técnicos, é possível se ter árvores com boa sombra, sem prejudicar a tubulação, calçada, que teve tempo que era bem complicado. Inclusive nós temos alguns pontos que isso acontece, raízes que se calçada, mas enfim, com orientação certa é possível plantar e ter mais sombra. Assim. A Rosária está falando que ela está assistindo a gente. O nome do pai do Jorginho é Jorge. Ah, seu Jorge. Jorge Westmeyer Filho, ela está falando. Jorge Westmeyer, é o pai. Então. É o artista. Que legal, contribuiu bastante. Vamos aproveitar aqui alguns comentários que a gente vai estar lendo. A Stephanie Neves, do Marcos Eustáquio, está assistindo a gente. A Deia Comanche. Na Joinville. Aí, ó. Pode crer, cabelo de arraia. Olha! Tá revelando mais apelido aí, pessoal. Vai marcando os apelidos daqui a pouco. A Edneia Souza assistindo. Minha esposa. Glauco Lígia. Joinville também, Glauco Lígia. Esse é o Pode Crer. A minha mãe, Dona Fernanda Lisboa. Claudinei Rocha. Super artista, pode crer. Parabéns pelo seu trabalho. A minha mãe colocou boa noite, sou fã desse cara. Aí tem a Edneia Souza, colocou boa noite. O Josué Herculano, pode crer, tem o dom.
Obrigado. O Celso Veiga, o patrono. Ô, patrão. O patrono está assistindo diretamente da capital. Opa. Tá lá assistindo a gente. A minha esposa assistindo. O José Magalhães, pode crer, grande amigo, um irmão. Artista da Madeira, o Zé Magalhães é fantástico, da região de Campo Grande. Escultura? S da Madeira. Que legal. Vamos fazer um trabalho qualquer hora aí, né? Fazer como posso dizer, uma amostra desses artistas do estado. Porque vocês estão indo pra lá, né? Eu tô indo pra lá, eu vou bater uma Zé, vamos bater um papo lá em Campo Grande. Hein? Pois é, e trazer uma hora pra cá. Uma grande exposição cultural. Isso, boa. Inclusive, eu coloquei como proposta no último encontro que a gente teve lá em Campo Grande, inclusive falei pessoalmente com o governador, Eduardo Riedel, a dificuldade de os nossos artistas, os nossos artesãos terem contato com o material da capital, que é muito rico, porque ali reúne o artesanato de Bonito, o artesanato de Dourados, o artesanato de Bodoquena, lá do Pantanal, enfim, centraliza tudo ali, mas os nossos artesãos não têm esse contato. Então, inclusive o Marcos Eustáquio está tentando fazer e viabilizar um veículo para levar, pelo menos para visitar um dia de feira, algumas artesãs, e eu acho que vai dar tudo certo. Mas então a proposta para o governador foi de esse evento que acontece agora em março, que comemora o Dia do Artesão, se ele fosse descentralizado, como a grande final na capital, que a gente faria questão de participar, mas que nós tivéssemos eventos regionais na nossa região, com essa pegada do governo do estado, que está em estrutura fantástica, não só pelas atrações, mas pela estrutura que dá para o artesão expor e proporciona ao cidadão, às pessoas que visitam, um lugar maravilhoso para passeio e compra. Para a gente vai movimentar também, eu boto na tecla do turismo, né? Agora eu tenho interesse maior ainda no turismo ainda. Imagina só, quanta gente de fora que não vem, né? Só vem do Paraná e acaba servindo de modelo isso daí para a região. E aí vem aquela sua questão da questão da inspiração, que uma coisa que inspira é ver outros trabalhos feitos pelos artistas. Então, o fato delas terem contato com artesãos de outras regiões, que acabam sendo, lá nesse encontro, o tema é Mato Grosso do Sul. Então, você vai ter os elementos naturais do Mato Grosso do Sul, mas apresentados de maneira muito diversas. Então a pessoa vai ver, isso eu não consigo, isso aqui eu consigo fazer. Então ela tem esse contato, vai liberar muito mais a criatividade. Inclusive, como a nossa região é uma região de fronteira, a gente consegue internacionalizar isso daí. O pessoal do Paraguai também, essa parte está contribuindo a agregar junto. Então cresce muito o incentivo, vem mais cursos, mais investimentos para a área, né? Os próprios governos estaduais começam a investir mais nisso. E para a cidade inteira, a região inteira ganha com isso. Certo. Vamos mais comentários. O Wagner da Silva Barbosa, parabéns, meu amigo Pod. Você sabe que eu sou admirador pelo seu grande trabalho. A Elisete Zorzan, boa noite, programa muito legal. Pode crer, artista e servidor de muito talento, parabéns. A Rosária colocou, esse artista nos orgulha muito. Olha. Tá com moral, Tô com moral. Parabéns pelo trabalho, o Roberto Araújo colocou. A Elisete colocou, o trabalho do amigo fez diferença em nosso município, muito talento, como eu falei no início. O Mundo Novo tem uma cara diferente. Hoje você, antes passava, entrava, saía. Não, hoje você quer parar em vários pontos para você pegar e tirar uma foto. Aí o pessoal está tirando foto nos bancos colocados ali, próximo aqui próximo do correio também. Sim. Então está chamando muita atenção. Esses dias eu acho que eu vi uma pessoa tirando um casal, acho que se casou. Então, foto de casamento já. Foto de casamento já. Então, legal. Vai ganhar o país esse negócio aí. A Edneia colocou, o cavalo de pau virou ponto de referência. Ponto de referência. Perto do cavalo de pau. Vai ter o cavalo de pau e vira o ponto de referência. Um grande artista, um ser humano incrível, que ama o que faz, né? Aí tem... por enquanto ficou por isso aqui. O Ademar colocou que o Roberto colocou que o Ademar, ele é o cara. Ou o Demar, né? Demar. Não. Lá em Vermelha. Vardemar. Papito. Esse cara tem umas obras minhas na casa dele. Pode ter alguma obra sua que você fez que é a sua favorita? Cavalo de pau. Cavalo de pau. Gostava muito do índio que nós tínhamos ali no muro da escola. E eu vou refazer, estou esperando eles concluir a obra ali para falar da questão da escola de Yolanda Ali. E eu tenho intenção, inclusive aquela ideia do projeto de formar novos talentos, a ideia é, dentro das ações desse curso, desses encontros,
tem atividades práticas levando eles para a rua. Tu pega o muro desse ali e transformar isso num elemento cultural fantástico, em cores, para as pessoas verem, fotografar e tal. Então isso vem de encontro com esse embelezamento da cidade. A gente conseguir colocar isso em prática vai ser muito legal em pouquíssimo tempo. Legal, a gente está vendo o entusiasmo do Pode Crer, pessoal, e isso aí é contagiante. Nós temos tantas crianças perdidas aí, sem ter o que fazer e com tanto talento, né, para poder estar exercendo. Projetos como esse aí vai dar muitas noites de sono agradáveis para as mães, porque os filhos não estão ocupados. E o legal é que é uma atividade lúdica que as crianças têm, até distrair, dar um lápis de papel, automaticamente é coisa instintiva, coisa do ser humano, né? E isso pode liberar um talento que pode impressionar a sociedade, mas ao mesmo tempo, se o cara vier a ser, ele vai acabar se tornando advogado, mas ele teve contato com isso e isso aflorou dentro dele a sensibilidade, a percepção, o senso crítico a respeito da arte. Então tudo isso é um crescimento, né? Vou perguntar uma pessoa, você me diz o que essa pessoa representa para você. Valdomiro Sobrinho. Difícil falar dele. Se for categorizar, eu coloco ele de irmão mais velho, a pai, tio, avô, avó-ai, irmão, compadre, padrinho, mentor, inspiração. É muita coisa, e não é só para mim. Para mim, particularmente, ele representa uma mudança de vida, ele representa tanto na mudança de vida que ele mostrou como um ser humano incapaz e como o acreditar dele, o investimento dele na minha pessoa, na minha família, me trouxe para Mundo Novo de volta e mudou a minha vida. Mudou a minha vida em termos de oportunidades, em termos de aceitação própria. Enfim, Mundo Novo transformou a minha vida. Eu fui me ver como artista em Mundo Novo. Até ali, não, eu sei desenhar, eu sei pintar, eu pinto bem. Mas não, artista não, eu achava meio boçal esse negócio. E Mundo Novo, o povo de Mundo Novo me convenceu que eu era artista. E quando eu aceitei essa condição, aí eu fui estudar arte, fui estudar a história da arte e desenvolvi ainda mais os meus talentos e minhas habilidades. Então, Mundo Novo, eu devo a minha história, porque começou onde começou, passei por onde passei, mas é aqui que eu quero viver minha vida. Pois é, porque você veio de uma cidade a maior do estado. Sim. E uma cidade ali que, querendo ou não, espaço para se trabalhar tem bastante. Lá tem o Juarez Machado, que é referência, por exemplo, ali muitos artistas. E eu acredito que até um propósito divino Deus te trazer para cá. Eu digo que o Mundo Novo foi abençoado com um presente de Joinville. Eu penso assim, quer ver? O que acontece? Joinville, por exemplo, que eu tenho experiência e conhecimento, tem bastante campo, mas também tem bastante artista. Ou seja, tem bastante competição. Mundo Novo, eu sou único. Considerando a presença do meu amigo Tarcísio, que é talentoso, o Faquete, que tem os talentos dele, o menino que nem pratica, o japonês ali que trabalha na Soicia, o Tanaka, tem um talento fantástico. Ele era cartunista do jornal. É fantástico. A filha da dona Isabel, a Sharon, maravilhosa o traço dela. E então assim, mas dentro da minha área de conhecimento e habilidade, eu sou único. Porque eu desenho, pinto, faço escultura, faço 1000 coisas. Então, tipo assim, Joinville era só mais um. É claro que também não é fácil encontrar, vai ter o cara lá que é muito bom pintor e compete comigo como pintor, mas ele não sabe trabalhar com madeira. Então, quer dizer, isso é natural. Mas aqui em Mundo Novo, realmente consegui destaque, porque é uma cidade pequena, então eu fiz o caminho inverso. Geralmente as pessoas têm talento, saem da cidade pequena e vai para a cidade grande. Aí eu fiz a oportunidade. E eu fiz o caminho inverso e foi a melhor decisão da minha vida. Digo que isso foi... Deus colocou as pessoas certas para você no momento certo. Pode-se dizer que aquele ditado que diz que a sorte é a mistura da oportunidade com o conhecimento, faz sentido, né? Porque não adiantaria o Valdomiro ser meu amigo e me trazer para cá, e o que eu ia fazer se eu não tivesse meu talento, né? Poderia ter outra profissão, enfim e tal, mas não teria o destaque que eu consigo ter. Então... E é interessante que o mesmo lançamento que teve com o Valdomiro,
a gente está vendo que você está tendo com a Rosária também. Sim. O mesmo espaço, Sim, o sim. mesmo reconhecimento, porque eu ouvi de algumas pessoas preocupadas, tipo assim, quando o Valdomiro sair, pode crer, será que volta para lá? Não, será que- mas não ia acontecer, porque eu já tinha conquistado o meu espaço, E né? você criou raiz aqui também, Sim, né? sim, minha esposa é daqui, né? Meu filho mais velho nasceu aqui também. Então, assim, e a Rosária, ela tem, assim, com todo respeito e guardadas as proporções de cargo, tenho muito respeito para ela como prefeita e admiro ela como pessoa, como ser humano, mas eu tenho ela como uma grande amiga e essa amizade dela vem em forma na admiração e no incentivo que ela me dá nos trabalhos que eu faço, o apoio que ela dá. E é claro que eu não tomo iniciativa de fazer determinada coisa, sempre consulto ela e quando eu consulto eu tenho aprovação porque ela gosta disso. Então, assim, como artista eu tenho a Rosária como uma grande incentivadora. Maravilha. O Mundo Novo ganha com isso. Quando Legal. você trabalha ali com essa visão de unidade, e isso é importante, você dá liberdade para as pessoas trabalharem. Eu vejo que o Marcos, eu sabe que tem uma liberdade muito grande para estar trabalhando, incentivar. Responsável, E é né? uma pessoa que gosta de delegar e dá honra a quem honra, né? Porque tipo assim, não tenta puxar para si o mérito disso, daquilo, faz questão de compartilhar. Isso se torna um ambiente mais gostoso, né? Sim. Pode crer, de se trabalhar. E a gente está muito feliz com isso daí. Pode crer. Agora falando dos seus programas no rádio. Hoje você está com 2 programas. 2 programas. Quais são os horários dele? No sábado, das 7 às 9 da noite, das 19 às 21 horas, eu tenho a Cara do Rock. E é um programa especializado em rock, né, onde eu trago as minhas raízes dentro dessa área musical, ou seja, como eu comecei a gostar e apreciar certas bandas ou grupos musicais que até hoje fazem sucesso, né? Nós vamos pegar aí Beatles, que não existem desde os anos 70, mas são super atuais. Creedence Clearwater, uma banda que acabou em 1972, mas até hoje é executada. Então, esses grandes clássicos, essas músicas que marcaram a época e que viraram clássico, elas desfilam dentro desse espaço de 2 horas. E eu tenho no domingo o programa Maionese, que o nome sugere uma salada, né? E é isso que eu faço. Eu procuro misturar gêneros e estilos musicais diversificados, com alguns blocos bem específicos, como um bloco que eu toco só reggae, um outro bloco que eu toco só discoteca, outro eu toco música country americana e ainda um quadro onde a gente apresenta músicas românticas. Final do expediente, mais na noite de domingo para curtir, para relaxar. Então e no meio desses quadros tem a mistura. Aí vai tocar baião, vai tocar sertanejo raiz. A gente procura levar apenas o que aconteceu de bom. Então, tipo assim, tem música que fala palavrão, não toco. Tem bandas até que eu aprecio, mas não toco porque a gente tem o respeito com a audiência e com o sistema que a rádio impõe com a questão da moralidade e tudo mais. Cuidado, né? Então a gente procura ser respeitoso com relação a isso, mas procurando tocar o que tem de melhor em todos os gêneros. Geralmente eu tenho feito nos últimos domingos aí abertura com samba, lá dos anos 70, com Martim da Vila, Alcione, aquela velha guarda do samba, que é muito legal, é gostoso de ouvir e eu tenho certeza que acaba agradando o público, que é o público mais adulto também, né? Agora vamos para a gente estar na parte final aqui. Você comentou de um projeto futuro que você tem e eu gostei muito desse projeto que você estava comentando aqui agora há pouco a respeito dos comércios que você visitar. Compartilha aquela população aí que eu acho que isso tem tudo para dar muito certo. Legal. Detalhe, não adianta copiarem, tá? Porque já tá aqui, já tá divulgado já. Como alguém fala assim, eu vou fazer, tive a ideia antes, não. Já foi divulgado. Agora é cópia. Agora é cópia. Assim, a gente tem essa facilidade de comunicação, tanto da forma pessoal de se comunicar, como também as ferramentas que estão à disposição e a gente percebe algumas falhas na Matrix, vamos dizer assim, algumas coisas que faz falta realmente, que as pessoas gostam, mas ninguém começou ainda. E eu comecei a preparar esse material e eu queria fazer agora para março, mas acabou embolando as coisas, não consigo fazer agora, mas vai sair com calma, vai sair, que é um programa onde eu vou visitar os estabelecimentos comerciais noturnos na avenida, a movimentação da Avenida JK,
no sábado à noite. É só o sábado à noite. Então a ideia é, eu paro no estabelecimento, bato um papo com alguém, troco uma ideia, gravo umas imagens e faço uma transmissão ao vivo. E faço isso em mais 2 ou 3 pontos. Aí naquela noite a transmissão já foi pro ar, as pessoas já podem compartilhar mesmo na mesa. Legal. E vou para casa e no dia seguinte, no domingo, eu lanço a gravação do que aconteceu no sábado à noite. Então seriam 2 programetes, um ao vivo na avenida e o outro lançado no dia seguinte. E esse espaço vai se chamar Overnight. Que vai levar muita gente à recordação, muita gente vai voltar no passado com esse nome. A minha mãe mesmo ali que frequentava lá, praticamente morava lá. E a intenção é essa mesmo, a intenção é essa. A gente percebe um saudosismo que tem em Mundo Novo, inclusive o pessoal fala muito de paquera na avenida. Sim. Em algum momento a gente vai fazer uma brincadeira nesse sentido para relembrar essa festa que eu não participei. E eu quero trazer o Rubão, que é uma pessoa aqui nessa área aqui. O Rubão é um elemento que faz parte dessa história e merece sempre ser lembrado, com certeza. Não, o Rubão ele marcou uma geração. Uhum. Então quem é daquela geração ali, dos anos 70, 80 e anos 90, ali lembra do Rubão. Ele era um bambambam, né? Ele tinha som, ele tinha loja de disco. Teve discoteca ali onde era do... se eu não me engano, frente ao Levi da Borracharia, foi uma discoteca que era do Rubão. Então o Rubão, o Renato ali, eles fizeram uma história aqui. A minha mãe é dessa época, minha mãe e meu pai se conheceram nessa época ali também. Então aí até o fato de eu estar aqui, eu devo um pouco pro Rubão também. Inclusive, o pessoal me cobra. Me colocou oba, eu mando de palminha ainda. O pessoal me cobra fazer uma festa de discoteca, com música de discoteca. A gente já fez contato com o pessoal ali do Rota 78, ele achou legal, de repente ele vai organizar um evento meio experimental, né, para reunir a galera, para treinar os passinhos, as músicas e histórias daquela época, de repente deve aparecer sim. E um outro projeto para comentar também, já que você está abrindo espaço para fazer esse pré-lançamento, eu tenho um outro projeto também que já está mais adiantado e estou com algumas entrevistas prontas e algumas por fazer antes de lançar, que é um quadro chamado Quem é Quem? E esse espaço ele tem o objetivo de mostrar uma pessoa anônima, mas ela tem a sua importância, seja com a sua família, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua rua, enfim. Então é um quadro que eu vou bater papo com alguém, apresentando aquela pessoa para a sociedade. Isso pode ser alguma coisa descontraída e informal, como pode ser inclusive o cara que tem o estabelecimento dele, está ralando, e as pessoas não sabem que ele tem que tal produto, acaba sendo até uma ferramenta de divulgação do negócio dele, essa é a ideia. Não, isso é muito bom. Tem muitas pessoas ali com histórias extraordinárias. Até que num programa eu trago assim, quando você vai conhecer a história da pessoa, igual teve o caso do Hassan, né? Que história que o homem tem, a profissão dele, mil curiosidades, essas questões todas, né? E as pessoas ali não conhecem a pessoa e muitas vezes não valoriza por não conhecer também a profissão e tudo mais. Então, esses projetos aí, Roger, você pode ter certeza que tem tudo para dar certo e é o que a audiência gosta de ouvir. E eu estou a milhão, Rafa, porque eu vou colocar aí mais 2 agora. Aí. o outro projeto que está a mente do artista não para, ela borbulha. E eu acabei de receber a aprovação hoje para essa ideia que eu tive, que eu achei muito legal, porque inclusive remete lá quando eu comecei a meu primeiro contato com o rádio. O programa Maionese vai abrir um quadro onde o ouvinte vai poder apresentar por meia hora o programa Maionese. Só que vai ser um quadro específico onde ele vai me mandar antecipadamente a playlist, as músicas que ele quer tocar. Sim. E eu vou preparar essa playlist, ele vai chegar no estúdio e vai fazer a comunicação anunciando as músicas que ele pediu. É um quadro que a princípio está chamado de Rádio Pirata, que em breve a gente vai estar anunciando e eu tenho certeza que muita gente vai querer brincar com isso. E o outro também referente ao rádio, que é convidando já inclusive as pessoas, as mulheres e os homens que queiram homenagear as mulheres, para esse domingo o programa Maionese dedicado às mulheres está sensacional, porque vai ser das 4 da tarde das 5 da tarde às 9 da noite, só mulheres, só músicas cantadas por mulheres.
e a participação de uma grande amiga que já foi radialista, hoje ela está fora do rádio, mas é uma pessoa que tem muito talento, tenho muita admiração por ela, tenho certeza que as pessoas que já ouviram no ar no seu período vão ter a satisfação de ouvi-lo novamente, que é a Rosângela Dias, que vai estar participando comigo do programa Maionese nesse domingo, e vai ser muito legal, um programa dedicado às mulheres com a participação de uma mulher, e vai ser muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Nossa, muito bom mesmo, pessoal. E a cara do rock também, no sábado, na noite anterior, no sábado também, só rock de saia. Só rock de saia. É. Até a Eloá Miata colocou aqui, né? Lembrou da Lunixon. Então, aí eu só falou do Overnite, olha quanta gente que não botou na mente, recordou da sua juventude, da sua infância e tudo mais. Pessoal, estamos a um pouco mais de uma hora aqui de entrevista, como pode crer. A hora passa rápido, né? O Pode Crer é uma pessoa que ele tem N situações que a gente pode falar dele. O cara o cara manja de comunicação, o cara manja de... é artista plástico, é pintura, é isso, é aquilo. É o homem que trabalha em todas as secretarias do município, tem um braço do Pode Crer lá, que não precisar ele tá para estar ajudando, né? Não dá para dizer que é de uma só. É um homem que tem... Se pudesse todo mundo ter um Pode Crer na sua secretaria, com certeza que iria ter também. Sim. Então é alguém que está contribuindo muito com o nosso município, a população precisa conhecer, valorizar esse artista que é o Pode Crer também, não só o artista, como a pessoa, que é uma pessoa muito do bem. As pessoas falam que é uma pessoa muito simples, né? Às vezes quem vê o Pode Crer de longe, esse cara deve ser um cara carrancudo, mal encarado, mas quando eu conheço, não, eles descobrem que é um doce de pessoa ali e as pessoas acabam gostando. Não é todo mundo que a gente conversa do Pode Crer e fala, eu sou fã do Pode Crer, eu sou fã do Pode Crer, e é por causa do ser humano que tem por trás do artista também. Pode Crer, eu quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, tá? A gente fica muito feliz. A TV Liberal está com as portas abertas para você, para ter um trabalho para estar apresentando, vai, os pré-lançamentos aí, vem, conversa com a gente, vamos estar divulgando, a gente está totalmente à disposição. E quero te deixar o espaço aí, para deixar as tuas considerações para o público. Legal. Bom, primeiro eu vou agradecer pelo convite, estar aqui foi um grande prazer realmente, mas eu quero reforçar o convite para ouvir o programa A Cara do Rock no sábado, Rock só com mulheres. Programa Maionese no domingo, apresentado por mulher e tocando só mulher. Quero convidar vocês também para a Feira de Artesanato que acontece no sábado de manhã, na calçada em frente à Praça da Igreja Matriz, ao lado do Mercado Expresso. Feira de Artesanato dos Artesãos de Mudurô prestigia o artesanato local. Tem umas peças dessas que vão para Campo Grande, muito legais, que vão estar ali já em exposição, as pessoas vão poder apreciar. Então, Feira de Artesanato. Quero convidar também as pessoas que apreciam o motociclismo. Nesse sábado vai acontecer um encontro de motociclistas em Mundo Novo. Tem o pessoal que gosta de tirar foto de moto grande, fazer contato com o pessoal que viaja bastante. Lá na Avenida Manuel Mendes vai acontecer o Freedom Moto Rock, um evento promovido pelo nosso amigo Lavardi, que aliás é sua comemoração de aniversário, mas a gente está fazendo reunião desses amigos na cidade, vai ser muito legal e a gente vai estar lá. Obrigado a todos pela audiência, pela participação. Obrigado, quero agradecer, aproveitando em público, agradecer a equipe da Prefeitura em nome da Rosário e do Evaldo por todo o acolhimento, por todo o incentivo, por todo o apoio para a realização desses trabalhos que é para o bem comum, e eu faço muita questão e muita satisfação em ser instrumento e poder contribuir com o embelezamento da cidade. Eu sinto muito orgulho meu, muito obrigado por todas as oportunidades, inclusive essa. Maravilha, gente. Esse aí foi o Pode Crer, a entrevista aqui de hoje. A gente vai estar depois repostando esse vídeo, essa live no canal em Relevância Podcast no YouTube. Você pode acompanhar a reprise também. E a gente também quer agradecer a Proseg Energia Solar, que é apoiador cultural desse programa, que nos ajuda a fazer. Em breve, toda a TV Liberal News vai passar por uma reformulação, uma modernização para melhor aí trazer um conteúdo de mais qualidade para vocês, tá bom? Então, obrigado por Proseg Energia Solar. Pessoal, se você quer economizar realmente com a energia, contrata a Proseg Energia Solar, fala com o Claudenir Vanzin ali, que é 95% de economia para o seu bolso aí, através da energia solar. E Deus abençoe a todos, tá? Forte abraço, até quinta-feira, se Deus quiser.